Ninguém no mundo consegue controlar minha filha. O milionário Eduardo Monteiro riu debochadamente para a simples garçonete. Se conseguir acalmá-la, te dou 5.000 reais. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa totalmente errada. Sai da minha frente, sua incompetente! Isabela Monteiro gritou para Camila Santos, jogando o copo de suco de laranja diretamente no avental da garçonete. O líquido escorreu pela roupa, manchando o tecido e pingando no chão do restaurante mais caro de São Paulo. Papai, essa mulher está respirando o meu ar. Era uma tarde de terça-feira no Palácio Dourado. Um restaurante requintado no coração dos jardins, onde apenas a elite paulistana ousava pisar. As mesas eram cobertas com toalhas de linho francês. Os talheres eram de prata maciça. E o cardápio custava mais que o salário mensal da maioria dos brasileiros. Ali, dinheiro não era apenas poder. Era uma arma para humilhar quem ousasse estar abaixo na hierarquia social. Camila respirou fundo, limpou discretamente o suco que escorria por seu braço e murmurou um "desculpe, senhora", quase inaudível. Aos 32 anos, ela havia aprendido que reagir apenas piorava as situações. Durante 3 anos trabalhando no Palácio Dourado, presenciou cenas similares centenas de vezes, mas nunca se acostumou com a crueldade gratuita dos clientes ricos. Eduardo Monteiro, de 45 anos, era o CEO da Monteiro Holdings, um império empresarial que incluía construtoras, imobiliárias e uma rede de hotéis de luxo. Seu patrimônio ultrapassava os 200 milhões de reais, mas sua maior dor de cabeça não estava nos negócios. Estava sentada ao seu lado, atacando verbalmente uma garçonete por nenhum motivo aparente. "Isabela, comporta-se", ele disse sem muito entusiasmo, mais preocupado em responder e-mails importantes no celular que em educar a filha. "A moça está só fazendo o trabalho dela." "O trabalho dela é me servir e ficar quieta", Isabela retrucou, cruzando os braços com uma expressão de puro desdém. Aos 12 anos, ela já havia expulsado 7 babás, feito 3 professoras particulares pedirem demissão e transformado cada refeição fora de casa num campo de batalha. "Eu não quero gente feia perto de mim." O comentário cruel ecoou pelo restaurante, fazendo outros clientes olharem discretamente para a mesa. Alguns pareciam constrangidos, outros apenas balançavam a cabeça em desaprovação silenciosa, mas ninguém ousava interferir. Afinal, Eduardo Monteiro era conhecido por processar qualquer pessoa que contrariasse sua família. Camila sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a postura profissional. "Posso trazer outra bebida para a senhorita?" ofereceu com voz calma, ignorando o insulto como se não tivesse ouvido. "Eu não quero que você traga nada!" Isabela explodiu, levantando-se da cadeira e apontando o dedo acusatoriamente para Camila. "Eu quero que você saia daqui e nunca mais apareça na minha frente." Eduardo finalmente levantou os olhos do celular, mas apenas para suspirar pesadamente. "Isabela, para de drama! Senta e come a comida. Eu não vou comer nada que essa coisa tocou!" A menina gritou, fazendo questão de falar alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. "Papai, você tem que mandar ela embora. Agora!" Os outros funcionários do restaurante observavam a cena com uma mistura de pena de Camila e alívio por não serem eles os alvos da fúria de Isabela. Era uma rotina conhecida. A menina escolhia um funcionário para atormentar, fazia um escândalo público e o pai acabava cedendo às suas exigências para evitar mais constrangimento. "Senhor Monteiro", o gerente do restaurante, Paulo Roberto, se aproximou nervosamente. "Talvez possamos resolver essa situação de forma mais discreta." "Não há nada para resolver", Eduardo respondeu friamente. "Minha filha tem o direito de ser servida por funcionários que a agradem. Se ela não quer ser atendida por essa garçonete, então troque por outra." Camila sentiu o chão se abrir embaixo dos pés. Ser rejeitada por um cliente significava perder comissão. E pior, ficaria marcada como problemática pelos outros clientes importantes. Num restaurante onde as gorjetas eram sua principal fonte de renda, isso era devastador. "Claro, senhor Monteiro." Paulo Roberto concordou imediatamente, virando-se para Camila. "Camila, você pode ir atender a mesa 15. Vou pedir para a Fernanda cuidar da mesa do senhor Monteiro."
Não! Isabela berrou antes que Camila pudesse se afastar. Eu não quero que ela fique no mesmo ambiente que eu. Manda ela ir embora do restaurante. A exigência absurda deixou até mesmo Paulo Roberto sem palavras. Expulsar uma funcionária do próprio trabalho por capricho de uma cliente era algo que ultrapassava todos os limites. Isabela, isso é ridículo, Eduardo disse. Mas sua voz não tinha nenhuma autoridade real. A moça trabalha aqui. Eu não me importo, Isabela gritou, fazendo uma birra digna de uma criança muito mais nova. Eu não como nada enquanto ela estiver aqui. Eu odeio gente pobre e feia. O restaurante inteiro ficou em silêncio constrangedor. Era uma coisa humilhar um funcionário, mas outra completamente diferente fazer declarações claramente preconceituosas em voz alta. Alguns clientes começaram a murmurar entre si, claramente desconfortáveis com a situação. Camila permanecia parada, segurando a bandeja com as mãos trêmulas. Lágrimas ameaçavam escapar de seus olhos, mas ela se recusava a dar a Isabela a satisfação de vê-la chorar. Durante 3 anos, havia enfrentado clientes difíceis, comentários desrespeitosos e situações humilhantes, mas nunca algo tão cruel e direto. Eduardo olhou ao redor, percebendo que a situação estava saindo do controle e prejudicando sua imagem pública. Isabela, chega. Você está fazendo escândalo. Eu vou fazer escândalo mesmo, ela respondeu, subindo na cadeira para ficar mais alta e chamar ainda mais atenção. Eu sou rica e posso fazer o que quiser. Essa mulher tem que sair agora! Foi quando algo inesperado aconteceu. Camila, em vez de se afastar humilhada como Isabela esperava, deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos da menina. Não havia raiva em seu olhar, nem medo, nem resignação. Havia algo muito mais poderoso: compreensão. Isabela, ela disse com voz suave, mas firme. Você está muito brava hoje. Deve ter acontecido algo que te deixou chateada. A menina ficou momentaneamente desconcertada. Ninguém jamais havia respondido às suas birras com compreensão em vez de medo ou irritação. Eu não estou brava. Eu só não quero você aqui. Tá bom. Camila assentiu calmamente. Você não precisa me querer aqui, mas pode me explicar por que não? A pergunta simples pegou Isabela completamente desprevenida. Ela estava acostumada com pessoas que ou fugiam de suas explosões ou tentavam controlá-la com autoridade. Nunca alguém havia perguntado genuinamente sobre seus sentimentos. Por quê? Por quê? Ela gaguejou, procurando uma resposta que fizesse sentido. Porque eu não gosto. Não gostar de alguém é normal. Camila concordou, mantendo o tom de voz paciente. Mas jogar bebida nas pessoas e gritar com elas machuca os sentimentos. Você gostaria que alguém gritasse com você? Eduardo parou de mexer no celular e olhou para a cena com curiosidade crescente. Em todos os anos de birras de Isabela, ninguém jamais havia tentado conversar com ela de igual para igual, tratando-a como uma pessoa capaz de raciocinar em vez de apenas como uma criança mimada. Eu posso gritar com quem eu quiser, Isabela respondeu, mas sua voz já não tinha a mesma convicção de antes. Meu pai é rico. Ser rico é legal, Camila disse, sentando-se na cadeira vazia ao lado de Isabela, ignorando completamente os protocolos do restaurante. Mas você sabia que existem tipos diferentes de riqueza? Isabela piscou, confusa. Como assim? Bem, tem a riqueza de dinheiro que seu pai tem. Mas também tem a riqueza de ser bondosa, a riqueza de fazer outros sorrirem, a riqueza de ter amigos de verdade. Qual tipo de riqueza você acha que é mais importante? Paulo Roberto estava paralisado, sem saber se deveria interromper a conversa ou deixar a situação se desenrolar. Os outros clientes observavam discretamente, fascinados pela mudança súbita na dinâmica entre a menina impossível e a garçonete humilde. Todas são importantes, Isabela respondeu hesitantemente, como se estivesse testando uma resposta nova. Exato. Camila sorriu genuinamente pela primeira vez desde o início da interação. Você é muito inteligente. Então, se todas são importantes, será que podemos praticar a riqueza da bondade também? Isabela olhou para o pai, que observava a conversa com uma expressão que não conseguia decifrar. Depois olhou de volta para Camila, que a tratava com um respeito que ela raramente recebia. A maioria dos adultos
Ou tinha medo dela, ou tentava controlá-la. Mas essa mulher parecia genuinamente interessada no que ela pensava. Como se pratica isso? Ela perguntou em voz baixa. Bem, uma forma é pedindo desculpas quando machucamos alguém. Outra é tratando todas as pessoas com respeito, não importa se elas têm dinheiro ou não. E também podemos praticar ouvindo as outras pessoas. O restaurante estava em silêncio total. Funcionários, clientes, até mesmo o barulho da cozinha pareciam ter parado para observar a transformação que estava acontecendo na mesa do canto. Isabela olhou para o avental manchado de Camila, depois para o rosto paciente da garçonete, e algo mudou em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia estar pensando sobre as consequências de suas ações. Eu sujei sua roupa, ela disse baixinho. Sujou sim. Camila confirmou, mas sem julgamento na voz. Como você acha que isso me fez sentir? Isabela pensou por alguns segundos. Triste? Um pouquinho triste, sim, mas também preocupada, porque agora eu vou ter que explicar para meu chefe por que meu uniforme está sujo. Você pode falar para ele que foi um acidente? Isabela sugeriu, mostrando pela primeira vez uma preocupação genuína com outra pessoa. Camila sorriu. Ou você pode me ajudar a explicar o que aconteceu. Às vezes a verdade é melhor que mentir. Eduardo assistia à interação com um misto de fascínio e desconforto. Em 12 anos, ninguém havia conseguido fazer Isabela refletir sobre suas ações ou demonstrar empatia por outra pessoa. E agora uma garçonete, sem qualquer autoridade ou poder, estava conseguindo o que babás caras, psicólogos infantis e professores particulares nunca haviam alcançado. Papai! Isabela se virou para Eduardo. Será que podemos pedir desculpas para a moça? Eduardo ficou genuinamente chocado. Desculpas não faziam parte do vocabulário da família Monteiro. Eles tinham dinheiro, status, poder. Não precisavam se desculpar com ninguém, especialmente com funcionários. Isabela, ele começou sem saber exatamente o que dizer. Eu quero pedir desculpas, ela insistiu, olhando de volta para Camila. Desculpa por ter jogado suco em você. E por ter gritado, e por ter falado que você era feia, porque você não é feia. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de alívio e esperança. Obrigada, Isabela. Aceito suas desculpas. E agora? Isabela perguntou. Como posso praticar mais bondade? Bem, Camila disse, levantando-se da cadeira. Que tal se você me ajudasse a escolher um lanche gostoso para você? Posso te explicar como cada prato é feito. Isabela assentiu entusiasticamente. Uma energia completamente diferente da agressividade de minutos antes. Quero saber tudo. Eduardo observava a transformação de sua filha com uma mistura de alívio e algo que não conseguia identificar. Será que era culpa? Por anos havia permitido que Isabela tratasse funcionários como objetos, justificando o comportamento dela como personalidade forte, ou criança que sabe o que quer. Mas agora via que Isabela era capaz de empatia, respeito e bondade. Ela só nunca havia aprendido que essas qualidades eram importantes. E uma garçonete simples, em 10 minutos de conversa, havia ensinado à sua filha algo que ele nunca se preocupou em ensinar. Camila retornou com o cardápio, explicando pacientemente cada prato para Isabela, que fazia perguntas genuínas e demonstrava interesse real na comida e no processo de preparo. Era como se uma criança completamente diferente tivesse tomado o lugar da menina cruel de antes. Camila, Eduardo a chamou quando ela se aproximou para anotar o pedido. Sim, senhor. Eu queria agradecer. Não sei como você fez isso, mas... Obrigado. Camila sorriu modestamente. Não fiz nada demais, senhor Monteiro. Só conversei com ela. Mas Eduardo sabia que não havia sido só uma conversa. Havia sido algo muito mais profundo e significativo. E pela primeira vez em anos, ele começou a questionar se estava sendo um bom pai ou apenas um provedor rico. O almoço transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. Isabela fez questão de que Camila fosse sua garçonete exclusiva, mas agora por admiração, não por crueldade. Ela perguntava sobre tudo. Como Camila aprendeu a ser tão paciente? Como sabia falar tão bem? De onde vinham suas ideias sobre bondade? E Camila respondia com a mesma paciência e sabedoria,
que havia demonstrado durante a crise, sem nunca revelar muito sobre si mesma, mas sempre direcionando as conversas de volta para Isabela e suas próprias descobertas sobre empatia e respeito. Quando terminou a refeição e chegou a hora de ir embora, Isabela fez algo que chocou a todos. Abraçou Camila. "Obrigada por me ensinar sobre bondade", ela disse baixinho. "Você pode ser minha amiga?" Camila retribuiu o abraço carinhosamente. "Claro que posso. E você sabe o que fazem as amigas verdadeiras? O quê? Cuidam uma das outras e sempre tentam ser a melhor versão de si mesmas." Eduardo pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e se preparou para sair. Mas quando chegaram à porta do restaurante, Isabela parou e se virou. "Papai, podemos voltar amanhã? Quero conversar mais com a Camila." "Isabela, a moça está trabalhando. Não pode ficar conversando com você todos os dias." "Mas ela me ensinou coisas importantes. Eu quero aprender mais sobre bondade." Eduardo olhou para trás e viu Camila observando-os da entrada do restaurante. Havia algo nela que ele não conseguia identificar. Uma sabedoria e uma presença que não combinavam com a posição de uma simples garçonete. "Tá bom", ele cedeu. "Podemos voltar amanhã." Isabela sorriu radiante e acenou para Camila, que acenou de volta com um sorriso genuíno. Enquanto o carro se afastava, Eduardo não conseguia parar de pensar na mulher que havia conseguido fazer algo que ele achava impossível: transformar sua filha mimada numa criança reflexiva e empática em questão de minutos. Quem realmente era Camila Santos? E como uma garçonete simples possuía habilidades que profissionais caros nunca demonstraram? Essas perguntas o incomodavam, porque sugeriam que talvez ele tivesse subestimado muito mais pessoas em sua vida do que gostaria de admitir. E Isabela? Isabela dormiu aquela noite pensando em bondade, em riqueza de coração, e na primeira pessoa em sua vida que a havia tratado como um ser humano capaz de crescer e aprender, em vez de apenas uma criança rica e mimada. Amanhã seria um dia diferente, para ambos. No dia seguinte, Eduardo Monteiro chegou ao Palácio Dourado com uma determinação que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Isabela havia passado a noite inteira falando sobre Camila, sobre bondade, sobre riqueza do coração. Conceitos que soavam estranhos vindos da boca de uma menina que 24 horas antes havia feito uma cena humilhante em público. "Papai, você acha que a Camila vai estar trabalhando hoje?" Isabela perguntou pela 5ª vez durante o trajeto de carro. "Não sei, filha. E lembra, se ela estiver lá, você vai se comportar. Ontem foi diferente." "Eu vou me comportar", Isabela garantiu, mas havia uma animação em sua voz que Eduardo raramente ouvia. "Quero mostrar para ela que aprendi sobre bondade." Quando entraram no restaurante, Eduardo imediatamente procurou por Camila. Não a viu no salão principal, e um estranho desapontamento tomou conta dele. Será que ela havia faltado? Ou pior, será que havia sido demitida por causa do incidente de ontem? "Mesa para 2? Uma garçonete diferente se aproximou, sorrindo profissionalmente. "Onde está a Camila?" Isabela perguntou imediatamente, ignorando completamente a nova funcionária. "A Camila está... Bem, ela está atendendo a mesa VIP hoje." A garçonete respondeu hesitantemente. "Mesa VIP?" Eduardo franziu o senho. "Desde quando o Palácio Dourado tem mesa VIP?" "É uma mesa especial, senhor. Só para clientes muito específicos." A resposta evasiva intrigou Eduardo ainda mais. Em todos os anos frequentando o restaurante, nunca havia ouvido falar de uma mesa VIP. E por que Camila, uma garçonete comum, estaria atendendo clientes especiais? "Eu quero sentar na mesa VIP", Isabela declarou cruzando os braços. "Quero que a Camila seja nossa garçonete." Eduardo ia repreender a filha por mais um capricho, mas algo o fez hesitar. A curiosidade sobre Camila havia crescido durante a noite. Quem era aquela mulher que havia conseguido transformar Isabela tão rapidamente? Como uma simples garçonete possuía habilidades psicológicas que profissionais caros nunca demonstraram. "Podemos falar com o gerente?" ele pediu. Paulo Roberto apareceu rapidamente, com aquele sorriso nervoso que reservava para clientes importantes. "Senhor Monteiro, que prazer tê-lo de volta tão cedo." "Paulo, minha filha quer ser atendida pela Camila novamente."
Disseram que ela está na mesa VIP. Paulo Roberto ficou visivelmente desconfortável. Bem, senhor Monteiro, a situação é um pouco complicada. Complicada como? A Camila não é exatamente... Ela não é uma garçonete comum. Eduardo sentiu um arrepio na espinha. O que você quer dizer com isso? Paulo Roberto olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Senhor Monteiro, posso falar com o senhor em particular? Isabela, fica aqui um minutinho. Papai já volta, Eduardo disse, seguindo Paulo Roberto para um canto mais reservado. A verdade é que a Camila não deveria estar trabalhando como garçonete. Paulo Roberto começou em voz baixa. Ela é consultora em desenvolvimento infantil. Tem doutorado em psicologia pela USP. Eduardo ficou completamente paralisado. O quê? Ela estava aqui ontem como consultora, observando interações familiares para um estudo que está fazendo sobre comportamento de crianças em ambientes sociais de elite. Quando sua filha começou a fazer escândalo, ela resolveu intervir profissionalmente. O mundo de Eduardo desabou. Você está me dizendo que eu confundi uma doutora em psicologia com uma garçonete? Tecnicamente, sim. Ela estava vestida como funcionária para passar despercebida durante a observação. Eduardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Não apenas havia permitido que Isabela humilhasse uma profissional altamente qualificada, como ele próprio havia tratado a mulher com condescendência. Pior ainda, havia ficado impressionado com a capacidade dela de lidar com crianças, quando, na verdade, essa era literalmente a especialidade profissional de Camila. Por que ela não me corrigiu ontem? Ele perguntou, tentando processar a informação. Porque ela estava coletando dados. Ver como famílias ricas interagem com funcionários faz parte da pesquisa dela sobre desenvolvimento de empatia em crianças privilegiadas. A humilhação de Eduardo se transformou em horror. Ela estava estudando a gente, estudando comportamentos sociais, sim. Mas, senhor Monteiro, depois do que aconteceu ontem, ela pediu para conversar com o senhor. Comigo? Por quê? Isso eu não sei. Ela só disse que tem uma proposta para fazer. Eduardo voltou para Isabela com a cabeça girando. A menina estava sentada pacientemente, algo que seria impensável 24 horas antes. Papai, cadê a Camila? Ela perguntou imediatamente. Vamos encontrar ela agora. Eduardo respondeu, ainda tentando aceitar que havia sido objeto de estudo acadêmico sem saber. Paulo Roberto os conduziu através de corredores que Eduardo nunca havia visto, até chegarem a uma sala privativa nos fundos do restaurante. Era um ambiente elegante, mas claramente destinado a reuniões de negócios, não refeições. Camila estava lá, mas agora vestia um blazer escuro e calças sociais. Havia papéis espalhados na mesa, um laptop aberto e vários livros de psicologia. A transformação visual era chocante. Ela não parecia mais uma funcionária submissa, mas uma profissional confiante e competente. Olá, Isabela. Camila sorriu genuinamente para a menina. Como você está hoje? Camila, eu pensei sobre tudo que você falou ontem. Quero aprender mais sobre bondade. Isabela correu para abraçá-la, completamente alheia à atenção no ar. Camila retribuiu o abraço carinhosamente, depois olhou para Eduardo com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Senhor Monteiro, obrigada por aceitar meu convite para conversar. Doutora Camila, Eduardo disse, enfatizando o título que havia acabado de descobrir. Eu não sabia que a senhora era uma psicóloga disfarçada de garçonete? Camila completou com um leve sorriso. Imagino que não. A maioria das pessoas não imagina mesmo. Por que a senhora não me corrigiu ontem? Camila se sentou, gesticulando para que Eduardo fizesse o mesmo. Isabela se acomodou entre os dois, curiosa sobre a conversa séria. Por que, senhor Monteiro? O comportamento autêntico das pessoas só aparece quando elas acreditam que não há consequências sociais. Se eu tivesse me identificado como doutora, tanto o senhor quanto Isabela teriam agido de forma completamente diferente. A explicação era lógica, mas dolorosa. Eduardo percebeu que havia revelado seu verdadeiro caráter sem perceber, e o que Camila havia visto não era nada lisonjeiro. E o que exatamente a senhora observou? Ele perguntou, preparando-se para o pior.
Observei uma menina inteligente e sensível que nunca aprendeu a processar suas emoções de forma saudável, porque nunca ninguém teve tempo ou paciência para ensiná-la. Isabela olhou para Camila com adoração. Você sabia que eu era inteligente e sensível? Sempre soube, querida. Crianças que fazem birras intensas geralmente são as mais inteligentes. Elas só não sabem como expressar o que sentem. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes havia rotulado Isabela como impossível, em vez de tentar entender o que ela realmente sentia? E o que a senhora observou sobre mim? Ele perguntou, temendo a resposta. Camila hesitou por um momento. Observei um pai que ama muito a filha, mas que está tão focado em trabalhar para dar a ela segurança financeira, que esqueceu de dar segurança emocional. A análise era gentil, mas devastadora. Eduardo sabia que era verdade. Havia dedicado anos construindo um império financeiro para Isabela, mas nunca havia realmente conversado com ela sobre sentimentos, sonhos, medos. Papai, o que é segurança emocional? Isabela perguntou. É quando você sabe que seus pais te amam, não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas simplesmente porque você existe, Camila explicou pacientemente. E quando você sabe que pode dividir seus sentimentos com eles, sem ser julgada. Isabela olhou para Eduardo com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Vulnerabilidade real. Papai, você me ama mesmo quando eu faço birra? A pergunta simples quase fez Eduardo chorar. Claro que amo, filha. Sempre. Mesmo quando eu grito com as pessoas? Eduardo olhou para Camila, que assentiu encorajadoramente. Eu te amo sempre, Isabela. Mas quando você grita com as pessoas, fico preocupado porque quero que você seja feliz. E pessoas que machucam outros não são felizes de verdade. Então você fica triste quando eu sou mal educada? Fico. Não porque você é ruim, mas porque sei que você é capaz de ser muito melhor. Isabela pensou por alguns segundos. Então, quando eu fui má com a Camila ontem, você ficou triste? Muito triste. E envergonhado. Por que envergonhado? Eduardo olhou para Camila, que observava a interação com interesse profissional. Porque eu não te ensinei a tratar todas as pessoas com respeito. E isso é responsabilidade minha, não sua. Era a primeira vez que Eduardo assumia a responsabilidade pelo comportamento de Isabela, em vez de apenas culpá-la ou ignorar o problema. Papai, você pode aprender junto comigo? Isabela perguntou, mostrando uma maturidade surpreendente. Posso sim, Eduardo respondeu, genuinamente tocado pela pergunta. Camila sorriu, satisfeita com o progresso da conversa. Na verdade, é exatamente sobre isso que quero falar com vocês. Como assim? Eduardo perguntou. Senhor Monteiro, sua filha tem um potencial emocional excepcional. Em 30 anos de carreira, raramente vi uma criança se transformar tão rapidamente. Ela não é má ou mimada. Ela é super inteligente e super sensível. Características que podem ser canalizadas para liderança positiva. Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e culpa. E o que a senhora sugere? Sugiro que vocês participem de um programa experimental que estou desenvolvendo. Chama-se Riqueza Emocional para Famílias de Elite. Programa experimental? Eduardo repetiu. É um estudo longitudinal sobre como famílias financeiramente privilegiadas podem desenvolver inteligência emocional e responsabilidade social. Vocês seriam a primeira família a participar. Isabela bateu palmas. Papai, podemos? Por favor? Eduardo hesitou. A ideia de ser cobaia em um estudo acadêmico não era exatamente atrativa. E o que exatamente isso envolveria? Sessões semanais de 2 horas durante 6 meses. Trabalharíamos comunicação emocional, desenvolvimento de empatia e responsabilidade social. No final, Isabela teria habilidades de liderança que a preparariam para usar sua posição social de forma positiva. E qual seria o custo? Eduardo perguntou, sempre pragmático. Não há custo financeiro, mas há um custo emocional. Vocês terão que estar dispostos a confrontar comportamentos que talvez não gostem de ver em si mesmos. Eduardo olhou para Isabela, que o encarava com esperança. Depois olhou para Camila, que representava tudo que ele havia subestimado na vida. Competência sem ostentação, sabedoria sem arrogância, poder real baseado em conhecimento e não em dinheiro. Tem uma condição, ele disse finalmente. Qual?
Eu quero pagar pelos seus serviços. Não importa se é um estudo acadêmico. Você transformou minha filha em 24 horas. Isso vale muito dinheiro. Camila balançou a cabeça. Senhor Monteiro, eu não preciso do seu dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Eduardo insistiu, voltando à mentalidade que conhecia melhor. Eu tenho bolsa integral de doutorado, consultoria particular e heranças familiares. Financeiramente, estou bem. A revelação de que Camila tinha heranças familiares pegou Eduardo de surpresa. Será que ela também vinha de família rica? Isso explicaria a postura natural dela, a confiança, a forma como não se intimidou com seu status social. Então, o que a senhora quer em troca? Ele perguntou. Quero acesso real à vida de vocês, não performances ou fingimentos. Quero estudar como a riqueza afeta o desenvolvimento emocional de crianças. E só posso fazer isso se vocês forem completamente autênticos. Isso significa que a senhora vai nos julgar? Eduardo perguntou desconfortável. Significa que vou observá-los cientificamente. Julgamento não é parte da metodologia. Isabela se levantou e foi até Camila. Eu quero participar. Quero aprender a ser uma pessoa boa que também é rica. Camila abraçou Isabela carinhosamente. Você já está no caminho certo, querida. Eduardo observou a interação entre sua filha e aquela mulher extraordinária que havia entrado em suas vidas de forma tão inesperada. Em menos de 48 horas, Camila havia conseguido algo que ele tentava fazer há 12 anos. Fazer Isabela refletir sobre suas ações e desejar ser uma pessoa melhor. Tá bom, ele disse finalmente. Aceito participar do programa. Mas quero que a senhora saiba que isso não é fácil para mim. O que não é fácil? Admitir que preciso de ajuda para educar minha própria filha. Camila sorriu compreensivamente. Senhor Monteiro, todos os pais precisam de ajuda. A diferença é que nem todos têm coragem de admitir. E se eu descobrir que sou um pai terrível? Então você descobrirá também que pode se tornar um pai melhor. Pessoas não são estáticas, senhor Monteiro. Todos podemos crescer. Eduardo assentiu, ainda inseguro, mas decidido. Quando começamos? Podemos começar agora mesmo, se quiserem. Tenho uma atividade simples para vocês. Que tipo de atividade? Isabela perguntou animada. Camila pegou 2 folhas de papel e 2 canetas. Quero que vocês escrevam, sem mostrar um para o outro, 3 coisas que admiram na outra pessoa. Depois, vamos compartilhar. Isso é tudo? Eduardo perguntou, achando simples demais. Às vezes, os exercícios mais simples são os mais reveladores. Eduardo e Isabela se sentaram em lados opostos da mesa e começaram a escrever. Eduardo descobriu que era mais difícil do que imaginava listar qualidades específicas de Isabela. Ele a amava, mas raramente parava para pensar no que exatamente admirava nela. Isabela escreveu rapidamente. Depois ficou esperando o pai terminar. Prontos? Camila perguntou. Isabela, quer começar? Eu admiro que meu pai trabalha muito para cuidar de mim. Isabela leu. Admiro que ele tem um carro bonito e me leva em restaurantes caros. E admiro que ele me compra tudo o que eu quero. Eduardo sentiu o coração apertar. As 3 coisas que sua filha admirava nele eram todas relacionadas a dinheiro e posses materiais. Ela não havia mencionado uma única qualidade pessoal. Agora você, senhor Monteiro, Camila disse gentilmente. Eduardo olhou para seu papel, onde havia escrito com dificuldade. Admiro que Isabela é determinada. Admiro que ela é inteligente. E admiro que ela sempre consegue o que quer. Quando terminou de ler, percebeu que suas respostas também eram problemáticas. Determinada era uma forma educada de dizer teimosa, consegue o que quer. Era uma referência à manipulação e inteligente era a única qualidade realmente positiva que havia conseguido identificar. Interessante, Camila comentou, fazendo anotações. Agora vamos tentar novamente, mas desta vez pensem em qualidades de caráter, não em comportamentos ou posses. Como assim? Isabela perguntou. Por exemplo, ao invés de meu pai me compra coisas, que tal meu pai é generoso? Ao invés de Isabela consegue o que quer, que tal Isabela é persistente? Eduardo entendeu imediatamente a diferença e se sentiu envergonhado por não ter conseguido pensar em termos de caráter desde o início. Na segunda tentativa, Isabela escreveu:
Meu pai é corajoso, porque ele não tem medo de trabalhar muito. É inteligente porque sabe sobre negócios e pode pensar um pouco. Camila encorajou. É protetor. Ele sempre quer me manter segura. Eduardo sorriu, tocado pela última observação. Sua vez. Isabela é curiosa. Ela sempre faz muitas perguntas. É criativa. Ela inventa jogos e histórias. E é carinhosa quando se sente segura. A última observação surpreendeu até mesmo Eduardo. Ele havia percebido algo sobre sua filha que nunca havia articulado antes. Ela era carinhosa, mas apenas quando se sentia emocionalmente segura. Muito melhor, Camila disse sorrindo. Vocês acabaram de fazer o primeiro exercício de reconhecimento mútuo. Como se sentiram? Mais difícil do que eu pensava, Eduardo admitiu. Por que você acha que foi difícil? Porque eu raramente paro para pensar sobre quem Isabela realmente é. Estou sempre preocupado com o que ela está fazendo de errado ou com o que preciso comprar para ela. Isabela olhou para o pai com olhos arregalados. Você nunca pensa sobre quem eu sou? Agora eu vou pensar mais, Eduardo prometeu. A Camila me ensinou que isso é importante. Camila observava a interação com satisfação profissional. Essa vai ser a base do nosso trabalho juntos. Aprender a ver a pessoa por trás do comportamento. Camila, Isabela disse, você pode me ensinar a ver o papai também? Claro. Na verdade, essa é uma das partes mais importantes. Famílias funcionam melhor quando todos se veem como pessoas completas, não apenas como papéis. Eduardo se recostou na cadeira, processando tudo o que estava acontecendo. Em 2 horas, Camila havia revelado dinâmicas familiares que ele nunca havia percebido. Havia feito Isabela refletir de formas que ele achava impossíveis e havia oferecido ferramentas práticas para melhorar a relação deles. Doutora Camila, ele disse, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que a senhora se importa tanto com famílias como a nossa? A senhora podia estar ganhando muito dinheiro em consultório particular. Camila ficou séria por um momento. Por que, senhor Monteiro? Famílias privilegiadas como a sua têm poder de influência social enorme. Se Isabela crescer com inteligência emocional e responsabilidade social, ela pode impactar positivamente milhares de pessoas ao longo da vida. E se ela crescer sem essas qualidades? Aí ela vai reproduzir os padrões que vemos em muitas famílias ricas. Desconexão emocional, uso do dinheiro como substituto para afeto e perpetuação de desigualdades sociais. A resposta era direta e impactante. Eduardo percebeu que Camila não estava apenas tentando ajudar Isabela, estava tentando quebrar um ciclo geracional de comportamentos destrutivos. Então nossa família é como um caso de teste? Ele perguntou. Vocês são pioneiros, Camila corrigiu. Se conseguirmos desenvolver um modelo que funcione com vocês, poderemos ajudar muitas outras famílias. Isabela se levantou e abraçou Camila novamente. Eu quero ajudar outras famílias também. Posso? Claro que pode, querida. Na verdade, crianças frequentemente são os melhores professores para outras crianças. Eduardo observou sua filha irradiar uma alegria que ele raramente via. Pela primeira vez em anos, Isabela parecia ter um propósito que ia além de conseguir o que queria. Doutora Camila, ele disse, eu aceito oficialmente participar do seu programa, mas quero que a senhora prometa uma coisa. O quê? Se eu for um caso perdido como pai, me diga honestamente. Não vou ficar ofendido. Camila sorriu. Senhor Monteiro, não existem casos perdidos. Só existem pessoas que param de tentar crescer. E você acha que eu ainda posso crescer? Tenho certeza. Afinal, você está aqui, não está? Eduardo assentiu, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Pela primeira vez em sua vida adulta, estava admitindo que não tinha todas as respostas e estava pedindo ajuda para se tornar uma pessoa melhor. Isabela pegou a mão do pai e de Camila, formando um pequeno círculo. Podemos fazer isso juntos? Podemos sim, Camila respondeu, apertando a mão da menina. Eduardo apertou a mão de Isabela e sorriu genuinamente. Juntos. Quando saíram da sala de reuniões 1 hora depois, Eduardo estava irreconhecível. Não apenas havia descoberto que subestimara completamente uma mulher extraordinária, como havia começado uma jornada que prometia transformar sua relação com a filha para sempre.
Mas havia algo que Camila ainda não havia revelado. Algo que faria Eduardo questionar tudo que achava que sabia sobre classe social, dinheiro e valor humano. E essa revelação mudaria suas vidas de forma que nenhum deles poderia imaginar. Uma semana havia se passado desde o primeiro encontro com Camila, e Eduardo começava a questionar se havia tomado a decisão certa. Sentado em seu escritório no 40º andar do edifício corporativo da Monteiro Holdings, ele observava os números vermelhos na planilha à sua frente. As ações da empresa haviam despencado 15% desde que ele havia começado a se comportar diferente nas reuniões de negócios. Sr. Monteiro, sua secretária executiva, Patrícia, entrou na sala com uma expressão preocupada. O conselho quer uma reunião de emergência. Dizem que sua nova abordagem está prejudicando os negócios. Eduardo suspirou pesadamente. Na semana anterior, havia tentado aplicar algumas das lições de Camila em suas reuniões corporativas. Em vez de intimidar parceiros com sua riqueza, havia tentado ser mais respeitoso. Em vez de humilhar funcionários em público, havia optado por conversas privadas. E aparentemente isso estava sendo interpretado como fraqueza. Que tipo de comentários estão fazendo? Ele perguntou, temendo a resposta. Bem, o doutor Ricardo Almeida disse que o senhor estava amolecendo. O grupo de investidores japoneses comentou que sua nova personalidade não inspirava confiança. E tem rumores de que alguns clientes estão considerando trocar de fornecedor. Eduardo sentiu uma raiva familiar subindo pelo peito. Durante 20 anos havia construído seu império sendo implacável, agressivo, dominante. Uma semana tentando ser melhor pessoa e tudo estava desmoronando. Cancela essa baboseira da psicóloga, ele disse, voltando ao tom autoritário que conhecia melhor. Foi um erro. Isabela precisa aprender a se comportar no mundo real, não nessa fantasia de bondade e gentileza. Patrícia hesitou. Senhor, a senhora Isabela está na sala de espera. Veio para o almoço de vocês com a doutora Camila. Eduardo havia esquecido completamente. Nas últimas semanas, havia prometido almoçar com Isabela todos os dias para praticar comunicação emocional. Mas agora, com a empresa em crise, essas prioridades pareciam ridículas. Manda ela ir direto para o restaurante. Diz que estou ocupado com coisas importantes. Mas, senhor, ela estava muito animada para contar sobre o projeto da escola. Patrícia! Eduardo explodiu, voltando ao padrão antigo de comportamento. Eu pago você para seguir ordens, não para me questionar. Manda a menina embora e agenda a reunião com o conselho para agora. Patrícia saiu assustada e Eduardo voltou a se sentir no controle. Aquela sensação de poder absoluto que havia abandonado na semana anterior. Era viciante e familiar. 15 minutos depois, seu celular tocou. Era Camila. Senhor Monteiro, Isabela está aqui no restaurante me esperando. Ela disse que o senhor cancelou o almoço? Cancelei. Tenho problemas reais para resolver. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendo. E posso saber que problemas são mais importantes que a promessa feita à sua filha? A pergunta irritou Eduardo profundamente. Doutora Camila, com todo respeito, a senhora não entende nada sobre negócios. Estou perdendo milhões por causa dessa sua terapia de autoajuda. Ah, Camila disse. E havia algo diferente em sua voz. Então a transformação durou exatamente uma semana. Olha, foi interessante. Mas no mundo real as pessoas não funcionam com gentileza e compreensão. Funcionam com poder e autoridade. Senhor Monteiro, posso fazer uma pergunta? Pode, mas seja rápida. Quanto vale a confiança da sua filha? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Como assim? Isabela está aqui, vestindo o uniforme novo da escola, preparada para contar sobre um projeto onde ela aplicou as lições que aprendemos. Ela trouxe desenhos, preparou uma apresentação, estava radiante de orgulho. Quanto vale isso em dinheiros? Eduardo sentiu uma pontada de culpa, mas a afastou rapidamente. Doutora Camila, a senhora é muito idealista. No mundo real... Camila o interrompeu, e sua voz agora tinha uma frieza que Eduardo nunca havia escutado antes. Homens como o senhor destroem a própria família em nome do sucesso financeiro, e depois se perguntam por que morrem sozinhos.
A linha ficou muda por alguns segundos. Isabela está aqui há 1 hora, esperando o pai que prometeu estar presente. Vou explicar para ela que negócios são mais importantes que filhas. Tenho experiência nisso. Experiência em quê? Em explicar para crianças por que os pais escolhem dinheiro em vez delas. Havia uma dor real na voz de Camila que fez Eduardo hesitar. Doutora Camila, não se preocupe, Sr. Monteiro. Vou cuidar bem dela. É o que faço de melhor. Limpar a bagunça emocional que pais negligentes deixam para trás. A ligação foi encerrada abruptamente. Eduardo ficou olhando para o telefone, sentindo uma mistura de raiva e desconforto. Havia algo na voz de Camila que sugeria experiência pessoal com o abandono paternal, e isso o incomodava mais do que queria admitir. 20 minutos depois, Patrícia entrou novamente. Senhor, o conselho está esperando. Já vou, Eduardo disse, tentando focar nos negócios. A reunião foi um desastre absoluto. Eduardo, que diabos está acontecendo com você? Dr. Ricardo Almeida, o maior investidor da empresa, começou sem rodeios. Semana passada você deixou aquele fornecedor nos enrolar por 2 horas em vez de simplesmente ameaçar cancelar o contrato. Eu estava tentando uma abordagem mais diplomática. Diplomática? Outro conselheiro riu sarcasticamente. Eduardo, você construiu esta empresa sendo implacável. Agora está agindo como assistente social. Na reunião com os japoneses, doutor, Ricardo continuou. Você perguntou sobre a família deles. Quis saber se estavam bem acomodados no hotel. Eles acharam que você estava perdendo o foco. Eduardo sentia a pressão aumentar. Estava sendo educado? Educado não fecha negócios de 100 milhões. Explodiu outro investidor. Intimidação e dominância fecham. É assim que sempre funcionou. Se você continuar com essa personalidade sensível, doutor, Ricardo disse friamente, vamos ter que reconsiderar nossa confiança na sua liderança. A ameaça era clara. Volta a ser o Eduardo de antes ou perde o controle da própria empresa. Eduardo saiu da reunião arrasado. Durante 20 anos, sua identidade havia sido construída em torno de poder, dominância, intimidação. Tentar ser uma pessoa melhor havia quase destruído tudo que havia conquistado. Talvez o mundo realmente não funcionasse com gentileza. Talvez Camila fosse apenas uma idealista acadêmica que não entendia o mundo corporativo brutal. Chegou em casa às 9 da noite, exausto e derrotado. Isabela estava na sala, fazendo lição de casa. Quando o viu, correu para abraçá-lo. Papai, como foi sua reunião importante? Eduardo olhou para a filha, que o tratava com carinho apesar de ter sido abandonada no restaurante. Foi complicada. A Camila me explicou que às vezes adultos têm problemas difíceis de resolver. Mas ela disse que isso não significa que você não me ama. Camila disse isso? Sim. E também disse que você está aprendendo igual a mim. Que pessoas às vezes recaem quando estão com medo. Eduardo se sentou no sofá, puxando Isabela para o colo. Camila é muito sábia. Papai, posso te contar sobre meu projeto da escola? Claro. Isabela pegou uma pasta cheia de desenhos e papéis. A professora pediu para fazermos um projeto sobre pessoas inspiradoras. Eu fiz sobre a Camila. Eduardo examinou os desenhos. Havia ilustrações de Camila conversando com Isabela, ensinando sobre bondade, ajudando outras crianças. No centro da apresentação, havia uma frase que fez Eduardo engolir em seco. A Camila me ensinou que riqueza de verdade é fazer outros felizes. Mas não foi só isso, papai. Tem uma coisa muito importante que eu descobri. O quê? Eu perguntei para a professora se ela conhecia a Camila, porque queria saber mais coisas sobre ela para o projeto. Eduardo ficou mais atento. E o que ela disse? Ela disse que conhecia sim, que a Camila é famosa. Famosa? A professora disse que ela é filha dos donos do Instituto Almeida. O sangue de Eduardo gelou. Instituto Almeida era uma das maiores fundações filantrópicas do Brasil, responsável por hospitais, escolas e projetos sociais que atendiam milhões de pessoas. A família Almeida era dona de uma fortuna que fazia o patrimônio dos Monteiros parecer troco de ônibus. Isabela, você tem certeza que a professora falou Instituto Almeida? Tenho. Ela disse que a família da Camila construiu hospitais para crianças pobres, que eles doaram bilhões de reais para a educação
e que a Camila trabalha com psicologia porque quer ajudar famílias. Eduardo ficou em choque absoluto. Durante 3 semanas, havia tratado uma das herdeiras mais ricas do Brasil como uma funcionária comum. Pior ainda, havia acabado de descartar os ensinamentos dela como idealismos de acadêmica que não entende dinheiro. Papai, você está bem? Você ficou pálido. Eduardo estava processando a magnitude do que havia descoberto. Camila não era apenas uma psicóloga brilhante. Era membro de uma dinastia filantrópica que possuía mais influência social e financeira que qualquer empresário do país. Isabela, amanhã vamos procurar a Camila para se desculpar. Se desculpar por quê? Eduardo hesitou. Como explicar para uma criança que havia tratado uma pessoa extraordinária com desrespeito por puro preconceito? Que havia assumido superioridade sobre alguém infinitamente mais qualificada e influente que ele? Por quê? Porque papai foi grosseiro hoje. E pessoas importantes merecem respeito. Mas papai, a Camila disse que todas as pessoas merecem respeito, não só as importantes. A observação inocente de Isabela foi como um soco no estômago. Mais uma vez, sua filha havia captado uma lição fundamental que ele estava perdendo. O respeito não deveria depender de status ou riqueza. Você está certa, Isabela. Todas as pessoas merecem respeito. Então por que você só quer se desculpar agora que sabe que ela é rica? A pergunta brutal de uma criança de 12 anos expôs a hipocrisia de Eduardo de forma devastadora. Ele queria se desculpar não porque havia sido grosseiro com uma pessoa, mas porque havia sido grosseiro com uma pessoa rica. Papai, você está chorando? Eduardo não havia percebido que lágrimas escorriam por seu rosto. Estou, filha. Por quê? Porque você me ensinou algo muito importante agora. O quê? Que eu ainda tenho muito que aprender sobre ser uma boa pessoa. Isabela abraçou o pai carinhosamente. Tudo bem, papai. A Camila disse que aprender nunca termina. E que errar é normal, desde que a gente queira consertar. Eduardo segurou a filha mais apertado, percebendo que nas últimas 3 semanas, ela havia crescido emocionalmente mais que ele em 45 anos de vida. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou pensando sobre tudo o que havia acontecido. Sobre como havia quase destruído a empresa tentando ser melhor pessoa, sobre como havia abandonado Isabela no restaurante, sobre como havia descoberto que Camila era infinitamente mais rica e influente que ele. Mas principalmente, ficou pensando na pergunta de Isabela. Por que você só quer se desculpar agora que sabe que ela é rica? Porque era exatamente isso que ele estava fazendo. E isso revelava algo sobre seu caráter que ele não gostava nada de admitir. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação diferente. Não ia procurar Camila para se desculpar porque ela era da família Almeida. Ia procurar ela para se desculpar porque havia sido grosseiro com um ser humano que não merecia. Mas quando chegou ao Palácio Dourado às 8 da manhã, Paulo Roberto o aguardava com uma notícia que mudaria tudo. Senhor Monteiro, preciso falar com o senhor. É sobre a doutora Camila. O que aconteceu? Ela não vai mais continuar o programa com vocês. Eduardo sentiu o mundo desabar. Por quê? Ela disse que alguns casos são impossíveis de resolver. E que não quer mais perder tempo com famílias que não valorizam transformação genuína. Mas eu posso explicar. Senhor Monteiro, ela me pediu para entregar isso. Paulo Roberto estendeu um envelope lacrado com o nome Eduardo, escrito à mão na caligrafia elegante de Camila. Eduardo abriu o envelope com mãos trêmulas. A carta era curta, mas devastadora. Eduardo, meu pai era igual ao senhor. Escolheu dinheiro em vez da família, poder em vez de presença, sucesso profissional em vez de sucesso como pai. Ele morreu aos 50 anos, sozinho num quarto de hospital, perguntando por que nenhum dos filhos havia ido visitá-lo. Eu dediquei minha vida a estudar famílias como a nossa na esperança de quebrar ciclos destrutivos. Mas não posso salvar quem não quer ser salvo. Isabela é uma menina extraordinária, que merece um pai presente. Espero que um dia o senhor perceba isso antes que seja tarde demais. Camila. PS. Minha herança familiar não veio de dinheiro. Veio de crescer numa casa onde amor era condicionado à performance. Não permita que Isabela passe pelo mesmo.
Eduardo leu e releu a carta até as palavras se tornarem borradas pelas lágrimas. Camila não havia apenas desistido dele. Havia revelado que eles tinham histórias similares e que ela havia perdido o pai para os mesmos erros que ele estava cometendo. Senhor Monteiro, Paulo Roberto disse gentilmente. A doutora Camila deixou também um recado para a Isabela. Que recado? Que ela aprendeu tudo o que precisava sobre bondade, e agora cabe a ela ensinar isso para o pai. Eduardo saiu do restaurante completamente arrasado. Havia perdido não apenas uma consultora excepcional, mas uma pessoa que genuinamente queria ajudar sua família. E havia perdido por exatamente os mesmos motivos que haviam destruído a família de Camila uma geração antes. Quando chegou no escritório, encontrou Isabela esperando na recepção, vestindo o uniforme da escola e carregando a mochila. Papai, hoje é nosso almoço. Você não vai esquecer de novo, né? Eduardo olhou para a filha, lembrando das palavras de Camila. Isabela é uma menina extraordinária que merece um pai presente. Não, filha. Nunca mais vou esquecer. Mas e suas reuniões importantes? Eduardo pegou a mão de Isabela e caminhou com ela para o elevador. Isabela, você quer ouvir uma história sobre um homem que quase perdeu tudo por não saber o que realmente importa? Quero. Enquanto desciam para o estacionamento, Eduardo começou a contar para Isabela sobre sua reunião desastrosa com o conselho, sobre como havia escolhido dinheiro em vez dela, e sobre como Camila havia desistido deles por bons motivos. Então você foi mal educado com a Camila porque estava com medo de perder dinheiro? Isabela resumiu com a clareza brutal das crianças. Exatamente. Mas papai, dinheiro não vai embora se você for bonzinho. E se for embora, a gente pode ganhar de novo. Mas se você perder as pessoas que te amam, elas não voltam. Eduardo parou o carro no estacionamento do restaurante e olhou para Isabela com admiração absoluta. Você tem 12 anos e é mais sábia que eu. É porque a Camila me ensinou bem. E agora eu vou ensinar você. E como você vai fazer isso? Isabela sorriu com uma determinação que lembrava a mãe. Vamos procurar a Camila e mostrar que você realmente quer mudar. Não porque ela é rica, mas porque mudar é a coisa certa a fazer. Eduardo abraçou a filha, percebendo que talvez não fosse tarde demais para consertar os erros que havia cometido. Mas primeiro teria que provar para Camila e para si mesmo que era capaz de uma transformação genuína. O problema era que Camila não ia tornar isso nada fácil. E considerando que ela havia crescido numa família destruída pelos mesmos problemas, Eduardo suspeitava que ela testaria cada fibra de sua sinceridade antes de dar uma segunda chance. Mas Isabela estava certa. Algumas coisas valiam mais que dinheiro. E a confiança de uma menina de 12 anos que ainda acreditava que o pai podia ser melhor era uma delas. Durante 3 dias, Eduardo tentou contatar Camila através de todos os meios possíveis. Ligou para o Palácio Dourado, para a USP, para clínicas de psicologia, até mesmo para o consulado húngaro, achando que ela poderia estar lá por causa de seus trabalhos acadêmicos. Todas as tentativas resultaram na mesma resposta educada. A doutora Camila está indisponível. Isabela acompanhava os esforços frustrados do pai com uma paciência que não combinava com sua idade. Papai, talvez ela não queira falar com você porque ainda não acredita que você mudou de verdade. Mas eu mudei, filha. Ontem cancelei 3 reuniões importantes para almoçar com você. Papai, Isabela disse com a sabedoria brutal das crianças. Você cancelou as reuniões porque estava com medo de perder a Camila. Isso não é a mesma coisa que mudar porque quer ser uma pessoa melhor. A observação cortou Eduardo como uma lâmina. Sua filha de 12 anos havia identificado exatamente o problema. Ele estava tentando reconquistar Camila pelos motivos errados. Então o que eu deveria fazer? Mostrar que você quer ser melhor mesmo se ela nunca voltar. Na quinta-feira, Eduardo tomou uma decisão radical. Em vez de procurar Camila, ele procurou informações sobre a família Almeida. O que descobriu o deixou ainda mais envergonhado por sua arrogância inicial. A família Almeida não era apenas rica. Eles eram praticamente realeza filantrópica no Brasil. Durante 3 gerações, haviam construído hospitais, escolas, universidades e projetos sociais que transformaram a vida de milhões de pessoas. O patrimônio deles era estimado em mais de 5 bilhões de reais.
Mas ao contrário de outras famílias bilionárias, eles doavam 80% dos lucros para causas sociais. Mas foi uma matéria de jornal de 10 anos atrás que fez Eduardo entender verdadeiramente quem era Camila. Magnata Roberto Almeida morre sozinho após anos de alienação familiar. O empresário Roberto Almeida, patriarca de uma das maiores fortunas do país, faleceu ontem aos 52 anos, vítima de infarto. Apesar de ter dedicado a vida a causas sociais públicas, Almeida havia se distanciado dos 3 filhos devido ao excesso de trabalho e ausência emocional. Nenhum dos filhos estava presente no momento da morte. A filha mais nova, Camila Almeida, doutoranda em psicologia pela USP, declarou: "Meu pai ajudou milhões de crianças, mas esqueceu de cuidar das próprias. Dedico minha carreira a entender por que homens bem-intencionados destroem a família em nome do sucesso." Eduardo leu a matéria 3 vezes, sentindo um aperto crescente no peito. Camila não havia apenas perdido o pai. Ela havia perdido exatamente da mesma forma que Eduardo estava perdendo Isabela. E pior, ela havia dedicado a carreira inteira a estudar famílias como a deles, na esperança de evitar que outras crianças passassem pelo mesmo trauma. "Meu Deus", ele murmurou, finalmente entendendo a magnitude do que Camila estava tentando fazer. Ela estava tentando me salvar da mesma destruição que matou o pai dela. Naquele momento, Eduardo percebeu que não podia simplesmente se desculpar. Tinha que provar que era diferente do homem que havia destruído a infância de Camila. Na sexta-feira, ele tomou a decisão mais radical de sua vida empresarial. "Patrícia, convoca uma reunião de emergência com todo o conselho de diretores." Senhor, eles ainda estão irritados com suas mudanças comportamentais." "Não importa. Convoca para hoje às 14h." Às 2h em ponto, Eduardo estava diante dos 8 homens mais poderosos de sua empresa, todos visivelmente impacientes com mais uma reunião desnecessária. "Eduardo, esperamos que tenha voltado ao normal." Dr. Ricardo Almeida começou imediatamente. Eduardo notou o sobrenome e se perguntou se havia alguma relação com Camila. "Dr. Ricardo, por acaso o senhor tem parentesco com a família Almeida do Instituto?" "Tenho. Roberto era meu irmão mais novo." "Por que a pergunta?" Eduardo sentiu o mundo girar. Dr. Ricardo era tio de Camila. O homem que estava pressionando Eduardo a voltar ao comportamento antigo era da mesma família que havia sido destruída por exatamente esse tipo de mentalidade. "Dr. Ricardo, o senhor sabia que sua sobrinha Camila está trabalhando com desenvolvimento familiar?" Dr. Ricardo ficou visivelmente desconfortável. "Eduardo, minha família pessoal não é assunto para reuniões corporativas." "Mas deveria ser", Eduardo disse, levantando-se. "Senhores, convoquei esta reunião para comunicar uma decisão irreversível." "Que decisão?" perguntou outro diretor. "Estou implementando uma nova política na empresa. Nenhum funcionário de qualquer nível trabalhará mais de 8 horas por dia ou nos fins de semana, exceto em emergências reais." O silêncio na sala foi ensurdecedor. "Eduardo, você enlouqueceu?" "Doutor." Ricardo explodiu. "Isso vai reduzir nossa produtividade em 40%. Talvez, mas também vai garantir que nossos funcionários tenham tempo para suas famílias." "E desde quando você se importa com a família dos funcionários?" Eduardo olhou diretamente nos olhos de Dr. Ricardo. "Desde que descobri que negligenciar família destrói pessoas. Seu irmão Roberto construiu um império filantrópico, mas morreu sozinho porque nunca teve tempo para os próprios filhos." Dr. Ricardo empalideceu. "Como você ousa usar meu irmão morto para justificar decisões empresariais irresponsáveis? Porque sua sobrinha Camila me mostrou que sucesso sem família é fracasso disfarçado. E eu me recuso a morrer como Roberto Almeida morreu." "Você está falando de Camila? A menina problemática que critica a família?" Eduardo sentiu uma raiva profunda subindo pelo peito. "Camila não é problemática. Ela é uma mulher brilhante que dedicou a vida a estudar por que homens como nós destroem nossa própria família." "Eduardo, essa conversa acabou." Outro diretor interveio. "Ou você volta ao comportamento profissional que conhecemos, ou consideramos sua substituição na presidência." Eduardo respirou fundo, sabendo que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. "Então considerem."
Porque prefiro perder a empresa a perder minha filha. A sala explodiu em discussões acaloradas. Diretores gritavam sobre irresponsabilidade fiduciária, sobre traição aos investidores, sobre a impossibilidade de manter Eduardo na liderança. Dr. Ricardo bateu o punho na mesa. Eduardo, você tem 24 horas para reconsiderar essa insanidade, ou seremos obrigados a votar por sua remoção. Não preciso de 24 horas. Eduardo respondeu calmamente. Minha decisão é final. Família primeiro, sempre. Eduardo saiu da reunião sabendo que provavelmente havia acabado de destruir sua carreira. Mas pela primeira vez em anos, se sentia genuinamente orgulhoso de uma decisão que havia tomado. Quando chegou em casa, Isabela estava fazendo lição na sala. Ela olhou para ele com curiosidade. Papai, por que você está sorrindo? Parece que acabou de fazer alguma coisa muito importante. Fiz sim, filha. Coloquei você em primeiro lugar. Mesmo que isso custasse muito dinheiro, especialmente por isso. Isabela largou os livros e correu para abraçá-lo. Papai, agora sim eu acredito que você mudou de verdade. Por quê? Porque antes você só falava sobre mudar. Agora você fez alguma coisa que prova que mudou. Naquela noite, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Paulo Roberto, do Palácio Dourado. Senhor Monteiro, desculpe ligar tão tarde. A doutora Camila me pediu para contactá-lo. O coração de Eduardo disparou. Ela quer me ver? Ela soube do que aconteceu na sua empresa hoje. Quer encontrá-lo amanhã, mas não no restaurante. Onde? No Hospital Infantil Almeida. Ela trabalha lá como voluntária aos sábados. Hospital Infantil Almeida é um dos projetos da família dela. Atende crianças carentes gratuitamente. Eduardo anotou o endereço, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Camila havia escolhido um local que representava o legado positivo de sua família, em contraste com a tragédia pessoal que havia vivido. No sábado de manhã, Eduardo e Isabela chegaram ao Hospital Infantil Almeida, às 9 em ponto. O prédio era moderno e colorido, projetado especificamente para não parecer intimidante para crianças. Havia jardins, playground e um ambiente que transmitia esperança em vez de doença. Papai, este lugar é lindo, Isabela comentou, observando crianças brincando no pátio. Na recepção, uma voluntária simpática os direcionou para o quarto andar, onde Camila coordenava um programa de apoio psicológico para famílias de pacientes. Quando chegaram ao corredor indicado, Eduardo viu Camila conversando com uma mulher que chorava. Ela usava roupas simples, jeans e camiseta do hospital, mas sua postura irradiava a mesma competência e compaixão que Eduardo havia visto no restaurante. Entendo que é difícil ver seu filho sofrendo, Camila dizia para a mulher. Mas você precisa cuidar de si mesma também. Crianças sentem quando os pais estão destroçados emocionalmente. Mas eu não posso parar de me preocupar, a mulher soluçou. Não estou pedindo para parar de se preocupar. Estou pedindo para canalizar essa preocupação de forma saudável. Seu filho precisa ver que você acredita que ele vai ficar bem. Eduardo observou Camila trabalhar com a família, percebendo que cada palavra era cuidadosamente escolhida para oferecer apoio sem minimizar o sofrimento. Era o mesmo talento que ela havia demonstrado com Isabela, mas aplicado em uma situação muito mais grave. Depois de 20 minutos, a família foi embora visivelmente mais calma e esperançosa. Olá, Eduardo. Isabela. Camila se aproximou, mas sua expressão era cautelosa. Camila! Isabela correu para abraçá-la. Você fez falta. O papai ficou 3 dias tentando te encontrar. É mesmo? Camila olhou para Eduardo com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Doutora Camila, eu queria me desculpar. De verdade desta vez. Se desculpar pelo quê, especificamente? A pergunta era um teste. E Eduardo sabia. Por ter te tratado como funcionária quando você é uma das pessoas mais qualificadas que já conheci. Por ter desrespeitado seu trabalho quando você estava tentando ajudar minha família. E principalmente, por ter abandonado Isabela quando ela mais precisava de mim. Camila assentiu, mas não disse nada. Não. E também, Eduardo continuou. Queria me desculpar por ter descoberto sua história de vida através de pesquisa, em vez de você me contar. Que história? Sobre seu pai. Sobre como vocês perderam ele para o trabalho.
sobre por que você dedica sua vida a evitar que outras famílias passem pela mesma coisa. Camila ficou visivelmente tensa. E o que pretende fazer com essa informação? Nada, Eduardo disse honestamente. Só entender por que foi tão doloroso para você me ver repetindo os mesmos erros. Camila olhou para Isabela, depois de volta para Eduardo. Sabe o que mais me machucou na nossa última conversa? Não, você ter assumido que eu não entendia o mundo real. Como se trabalhar com crianças traumatizadas fosse menos real que reuniões corporativas. Eduardo sentiu vergonha profunda. Você está certa. Eu disse aquilo porque estava com medo. Medo de quê? De descobrir que você tinha razão. Que eu estava me tornando o tipo de homem que destrói a própria família em nome do sucesso. Isabela, que havia escutado toda a conversa, se aproximou de Camila. Camila, o papai tomou uma decisão muito corajosa ontem. Que decisão? Ele pode perder a empresa porque disse para os chefes que família é mais importante que trabalho. Camila olhou para Eduardo com surpresa genuína. É verdade? Eduardo assentiu. Implementei uma política de limite de horas de trabalho. O conselho ameaçou me destituir. Eu disse que prefiro perder a empresa a perder Isabela. E você realmente pensa assim? Camila, eu passei a vida inteira construindo algo para deixar para Isabela. Mas percebi que se eu perder Isabela no processo, nada disso vai ter valido a pena. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, observando Eduardo cuidadosamente. Eduardo, posso te mostrar uma coisa? Ela os levou através do hospital, passando por enfermarias coloridas onde crianças recebiam tratamento. Finalmente, pararam diante de uma placa dourada na parede. Em memória de Roberto Almeida, pai ausente, filantropo presente. Eu escrevi essa placa, Camila disse quietly. Meu pai ajudou milhares de crianças, mas nunca teve tempo para mim. Morreu achando que sucesso profissional compensaria a ausência emocional. Eduardo leu a placa várias vezes, sentindo o peso da tragédia por trás das palavras. Por isso você trabalha aqui? Trabalho aqui para lembrar que ajudar estranhos não compensa negligenciar família. E para tentar quebrar o ciclo. Que ciclo? Camila apontou para uma foto na parede mostrando Roberto Almeida inaugurando o hospital. Meu pai, meu avô, meu bisavô, todos homens brilhantes que construíram legados incríveis e morreram emocionalmente isolados das próprias famílias. E eu estava seguindo o mesmo caminho. Exatamente. Por isso eu queria tanto ajudar vocês. Isabela me lembra de mim mesma criança, inteligente, sensível, mas perdida porque ninguém tinha tempo para realmente conhecê-la. Isabela se aproximou de Camila e pegou sua mão. Camila, você pode nos dar mais uma chance? O papai realmente mudou. E eu prometo continuar ajudando ele a ser melhor. Camila olhou para Isabela com ternura, depois para Eduardo com cautela. Eduardo, se eu voltar a trabalhar com vocês, não vai ser terapia familiar comum. Como assim? Vai ser um compromisso real. Mudanças genuínas, não performances. E se você recair novamente, eu desisto definitivamente. Entendo. Além disso, quero que você entenda uma coisa. Eu não faço isso pelo dinheiro. Faço porque acredito que famílias como a sua podem quebrar padrões destrutivos. Eduardo assentiu. E eu quero quebrar esses padrões. Não apenas por mim, mas por Isabela. Camila estendeu a mão. Então vamos tentar mais uma vez. Mas desta vez com compromisso total. Eduardo apertou a mão dela, sentindo que estava fazendo mais que um acordo terapêutico. Estava fazendo um pacto para se tornar o pai que Isabela merecia. Isabela aplaudiu, radiante. Agora somos uma equipe de verdade. Mas enquanto saíam do hospital, Eduardo não podia imaginar que o teste real ainda estava por vir. E que Camila havia preparado um desafio que forçaria ele a escolher, de forma definitiva e irreversível, entre seu ego e sua família. A transformação real estava apenas começando. 3 semanas depois da reconciliação no hospital, Eduardo recebeu a ligação que mudaria tudo para sempre. Era Dr. Ricardo Almeida, e sua voz tinha uma frieza que fez o sangue de Eduardo gelar. Eduardo, preciso te ver. Hoje. É sobre sua posição na empresa. Eduardo sabia que esse momento chegaria. Desde que havia implementado as políticas humanizadoras, a produtividade havia caído temporariamente, alguns clientes importantes haviam reclamado
e o conselho estava pressionando cada vez mais. Dr. Ricardo, podemos conversar por telefone? Não. Escritório do advogado da empresa, às 3 da tarde. E Eduardo? Sim? Traga documentos de transferência acionária. Você vai precisar deles. A ligação foi encerrada, e Eduardo entendeu a mensagem. Estava prestes a perder o controle da própria empresa. Quando contou para Isabela durante o almoço, ela reagiu com uma maturidade que ainda o surpreendia. Papai, você está triste por causa do dinheiro? Não exatamente triste, filha, mas preocupado. Se eu perder a empresa, nossa vida vai mudar muito. Isabela pensou por alguns segundos. Mudar como? Bem, talvez tenhamos que vender a casa, trocar você de escola, não conseguir mais pagar algumas coisas que você gosta. Mas você ainda vai ser meu pai, né? A pergunta simples fez Eduardo perceber que Isabela havia captado a essência do que realmente importava. Claro que sim, amor. Então não estou preocupada, ela disse voltando a comer. Camila sempre diz que as pessoas mais felizes que ela conhece não são as mais ricas. Eduardo sorriu, admirando a sabedoria da filha. E o que mais a Camila diz? Que quando a gente faz a coisa certa, o universo sempre encontra um jeito de recompensar. Pode não ser do jeito que a gente espera, mas sempre acontece. Às 3 da tarde, Eduardo estava na sala de reuniões do escritório de advocacia mais caro de São Paulo, diante de Dr. Ricardo e outros 3 membros do conselho. A atmosfera era tensa e formal, como um tribunal. Eduardo, Dr. Ricardo começou sem rodeios. O conselho votou unanimemente pela sua remoção da presidência da empresa. Eduardo havia se preparado para esse momento, mas ainda assim sentiu um aperto no peito. Posso saber os motivos específicos? Gestão irresponsável, implementação de políticas que prejudicaram a lucratividade, comportamento incompatível com liderança corporativa. Outro conselheiro listou friamente. E qual a proposta? Dr. Ricardo sorriu, mas não havia calor nenhum naquele sorriso. Simples. Você renuncia voluntariamente. Mantém 15% das ações e indicamos um novo presidente que entende de negócios de verdade. E se eu recusar? Aí forçamos sua saída através de processo legal. Você perde tudo e ainda fica marcado no mercado como incompetente. Eduardo olhou para os homens que haviam sido seus parceiros de negócios por 20 anos. Não havia compaixão, compreensão ou sequer curiosidade sobre suas motivações. Apenas cálculo frio e ambição. Posso ter 24 horas para decidir? Pode, mas Eduardo, não há negociação. Ou você aceita nossos termos, ou nós destruímos você profissionalmente. Eduardo saiu da reunião com a sensação de estar caminhando para o próprio funeral. Quando chegou em casa, encontrou Isabela e Camila na sala, organizando materiais para um projeto. Papai! Isabela correu para abraçá-lo. A Camila teve uma ideia incrível. Que ideia? Camila se levantou, observando a expressão de Eduardo cuidadosamente. Isabela me contou que vocês podem ter que mudar de vida por causa da empresa. É possível, Eduardo admitiu. E eu pensei, que tal se usássemos essa situação como uma oportunidade? Oportunidade para quê? Para provar definitivamente que vocês mudaram. E para ajudar outras famílias também. Eduardo sentou-se, intrigado. Não estou entendendo. Eduardo, amanhã à noite é o gala beneficente do Hospital Infantil Almeida. 500 das famílias mais ricas de São Paulo estarão lá. E Isabela teve uma ideia brilhante. Conte para ele, querida. Isabela se sentou ao lado do pai, com os olhos brilhando de animação. Papai, eu quero fazer uma apresentação no gala. Que tipo de apresentação? Quero contar para todas aquelas famílias ricas como você aprendeu a ser um pai melhor. E como outras crianças também podem ajudar os pais a mudarem. Eduardo ficou sem palavras. Isabela, vai ter pelo menos 500 pessoas lá, incluindo clientes, concorrentes, outras empresas. Eu sei. E por isso vai ser perfeito. Camila se aproximou. Eduardo, esta é sua chance de mostrar que a transformação de vocês é real. Mas mais importante, é a chance de começarem um movimento. O que movimento? Imagina se 10, 20, 50 pais que estão naquele gala resolverem repensar suas prioridades depois de ouvir Isabela? Eduardo estava começando a entender a magnitude do que elas estavam propondo. Vocês querem que eu me exponha publicamente como um pai que estava falhando? Não,
Isabela disse firmemente. Queremos que você se exponha como um pai que aprendeu a acertar. Camila acrescentou. Eduardo, amanhã você vai ter que escolher entre duas coisas. Pode ir ao gala tentar convencer Dr. Ricardo e outros investidores de que você voltou a ser o homem de negócios implacável de antes. Talvez até consiga salvar sua posição na empresa. Ou você pode ir lá e contar a verdade, que você quase perdeu sua filha por priorizar dinheiro. Que uma mulher extraordinária te ensinou a ser um pai melhor e que agora você quer ajudar outras famílias a evitarem os mesmos erros. Se eu fizer isso, perco a empresa definitivamente. Provavelmente. Camila concordou. Mas ganha algo que nenhum dinheiro pode comprar. O quê? Isabela pegou a mão do pai. Ganha o orgulho de ser meu herói de verdade. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante 45 anos, havia perseguido sucesso, dinheiro, poder, admiração profissional. Mas nunca havia se importado tanto com a opinião de alguém como se importava com a de Isabela. E se eu fazer isso e ninguém se interessar? Se todo mundo me achar ridículo? Camila sorriu. Eduardo, você já foi ridicularizado por ter humildade. Agora pode ser respeitado por ter coragem. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Sabia que no dia seguinte teria que tomar a decisão mais importante de sua vida. Tentar salvar seu império financeiro ou usar sua queda para inspirar outros pais. Na manhã seguinte, Dr. Ricardo ligou novamente. Eduardo, espero que tenha pensado bem. Posso contar com sua decisão sensata? Dr. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor tem filhos? Tenho. 2 filhos e uma filha. E eles sabem que o senhor os ama? Houve uma pausa estranha do outro lado da linha. Claro que sabem. Trabalho dia e noite para dar o melhor para eles. Mas eles sabem que o senhor os ama? Eduardo, que pergunta é essa? É que eu descobri recentemente que trabalhar para nossos filhos não é a mesma coisa que estar presente para eles. E queria saber se o senhor já descobriu isso também. Dr. Ricardo ficou visivelmente irritado. Eduardo, não vou tolerar lições de vida vindas de alguém que está prestes a perder a própria empresa por incompetência. Dr. Ricardo, o senhor conhecia bem o Roberto? Roberto era meu irmão. E o senhor acha que ele morreu feliz? A pergunta atingiu o Dr. Ricardo como um tiro. Meu irmão morreu de infarto, Eduardo. Doença não tem a ver com felicidade. Mas ele morreu sozinho, não foi? Eduardo, onde você quer chegar? Quero chegar a isso. Hoje à noite, no gala beneficente do hospital, vou contar para 500 pessoas como quase cometi os mesmos erros que mataram Roberto. E como aprendi a mudar antes que fosse tarde demais. Dr. Ricardo ficou em silêncio por vários segundos. Eduardo, se você fizer isso, será o fim da sua carreira. Dr. Ricardo, se eu não fizer isso, pode ser o fim da minha família. E aprendi que família vale mais que carreira. Você está louco. Estou louco de amor pela minha filha. Eduardo desligou o telefone, sabendo que havia acabado de assinar sua sentença de morte profissional. Naquela noite, o Palácio dos Bandeirantes estava repleto da elite paulistana. Empresários bilionários, políticos, celebridades, todos vestidos com suas melhores roupas, demonstrando riqueza e poder. Eduardo chegou com Isabela, que estava radiante num vestido simples mas elegante. Camila os encontrou na entrada, usando um vestido discreto que não chamava atenção para sua própria riqueza. Pronta, querida? Camila perguntou para Isabela. Prontíssima. E o papai também está pronto, né, papai? Eduardo olhou para a filha, depois para Camila e finalmente para o salão cheio de pessoas que julgariam cada palavra que ele dissesse. Nunca estive tão pronto para nada na minha vida. Quando chegou o momento das apresentações, Isabela subiu ao palco com uma confiança que fez Eduardo quase chorar de orgulho. Boa noite. Meu nome é Isabela Monteiro, eu tenho 12 anos e vim aqui contar uma história sobre como meu pai virou meu herói. O salão que estava conversando gradualmente ficou em silêncio. Há alguns meses eu era uma criança muito mal educada. Gritava com funcionários, fazia birras terríveis, tratava mal pessoas que eu achava que eram menos importantes que eu. Eduardo viu várias pessoas no público se mexerem desconfortavelmente, provavelmente reconhecendo suas próprias famílias na descrição. Um dia, no Palácio Dourado,
Eu humilhei uma garçonete chamada Camila. Joguei suco nela, gritei, disse coisas horríveis. Meu pai assistiu tudo e não fez nada para me parar. O salão estava completamente silencioso agora. Mas aí essa garçonete fez algo que mudou minha vida para sempre. Em vez de ficar com raiva de mim, ela conversou comigo, me explicou sobre tipos diferentes de riqueza, me ensinou que ser má não me fazia poderosa, me fazia triste. Isabela olhou para a plateia com uma maturidade que impressionava. Depois descobrimos que Camila não era uma garçonete. Ela era uma doutora em psicologia que estava estudando famílias como a nossa, famílias ricas que tinham dinheiro, mas não tinham tempo um para o outro. Vários pais na plateia olharam para seus filhos, que estavam sentados ao lado deles mexendo no celular ou parecendo entediados. Camila nos ensinou que meu pai me amava, mas não sabia como demonstrar, que eu agia mal porque queria a atenção dele, e que nós dois precisávamos aprender a conversar de verdade. Isabela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Mas a parte mais importante da nossa história é que meu pai teve que escolher entre manter a empresa e ser um pai melhor, entre parecer forte para os outros e ser honesto comigo. Eduardo sentiu todos os olhares da sala se voltarem para ele. E sabem o que ele escolheu? Ele escolheu a mim. A voz de Isabela tremeu ligeiramente, mas ela continuou. Papai, pode subir aqui? Eduardo se levantou com as pernas trêmulas e caminhou até o palco. Quando chegou ao lado de Isabela, ela pegou sua mão. Papai, conta para eles o que você aprendeu. Eduardo olhou para as 500 pessoas na plateia. Muitas delas seus concorrentes, algumas seus ex-sócios, outras completamente desconhecidas. Doutor. Ricardo estava na primeira fileira, com uma expressão de desaprovação total. Meu nome é Eduardo Monteiro. Ele começou, a voz saindo mais firme que esperava. E durante 20 anos fui um péssimo pai. Um murmúrio percorreu a sala. Achei que amor de pai se demonstrava trabalhando 18 horas por dia. Que dar dinheiro para Isabela era mais importante que dar tempo. Que construir um império para ela era mais importante que construir uma relação com ela. Eduardo olhou para Isabela, que sorriu encorajadoramente. Hoje, provavelmente perderei minha empresa. Porque no último mês, implementei políticas que priorizaram bem-estar familiar sobre lucro máximo. Porque recusei trabalhar fins de semana para passar tempo com Isabela. Porque escolhi ser um pai presente em vez de um CEO impiedoso. Várias pessoas na plateia pareciam desconfortáveis. E sabem qual foi o resultado dessas decisões terríveis? Isabela me perdoou por 12 anos de negligência. Ela me escolheu como herói dela. Ela me ama não pelo que tenho, mas por quem estou tentando ser. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não se importou. Quantos de vocês podem dizer que seus filhos os escolheriam como heróis? Não por causa do dinheiro que têm, mas por causa do pai ou mãe que são? O silêncio no salão era absoluto, porque se não podem, ainda há tempo. Ainda podem fazer escolhas diferentes. Ainda podem priorizar presença sobre produtividade, tempo sobre dinheiro, família sobre carreira. Eduardo olhou diretamente para Dr. Ricardo. Roberto Almeida construiu hospitais que salvam milhares de crianças, mas morreu sem ter salvado a relação com os próprios filhos. Não cometam o mesmo erro. Isabela se aproximou do microfone uma última vez. Há crianças nesta sala que estão morrendo de fome emocional, mesmo rodeadas de abundância financeira. Há pais aqui que amam seus filhos, mas não sabem como demonstrar. Se vocês quiserem aprender, a Camila e eu estamos prontas para ensinar. A plateia ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois, uma coisa extraordinária aconteceu. Uma mulher na terceira fileira se levantou e começou a aplaudir. Depois outra. Depois um homem. Em menos de 2 minutos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo não apenas Isabela e Eduardo, mas a coragem que eles haviam demonstrado. Doutor. Ricardo permaneceu sentado, mas Eduardo viu lágrimas em seus olhos. Depois do evento, pelo menos 30 famílias se aproximaram de Eduardo e Isabela, pedindo informações sobre como poderiam participar de programas similares. Camila anotou contatos, agendou conversas e plantou as sementes do que se tornaria um movimento de transformação familiar entre a elite brasileira.
Quando finalmente chegaram em casa, Isabela abraçou Eduardo apertado. Papai, você salvou nossa família hoje. Na verdade, filha, você que me salvou. No dia que jogou suco na Camila. Isabela riu. Então quer dizer que fazer birra às vezes pode ser bom? Só quando resulta em encontrar pessoas extraordinárias como a Camila. 3 meses depois, Eduardo havia perdido oficialmente o controle da empresa, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso. Ele e Camila haviam fundado o Instituto Família Primeiro, que oferecia consultoria gratuita para famílias ricas que queriam aprender a equilibrar sucesso financeiro com sucesso emocional. Isabela se tornara a embaixadora oficial do programa, viajando por escolas de elite para ensinar outras crianças sobre inteligência emocional e empatia. E Dr. Ricardo? 6 meses depois da apresentação no gala, ele procurou Eduardo pedindo ajuda. Havia percebido que estava repetindo exatamente os mesmos erros que haviam matado Roberto e que seus próprios filhos estavam se tornando estranhos emocionais. Eduardo, ele disse durante a primeira sessão com Camila, como você encontrou coragem para abrir mão de tudo? Eduardo olhou para Isabela, que estava ajudando Camila a organizar materiais para a sessão. Não abri mão de tudo, Dr. Ricardo. Abri mão do que não importava para ficar com o que realmente vale a pena. E o que realmente vale a pena? Isabela respondeu antes que Eduardo pudesse falar. Ser amado pelo que você é, não pelo que você tem. Camila sorriu, observando mais uma família começando a jornada de transformação que ela havia dedicado a vida para promover. E no escritório do Instituto, numa moldura dourada, estava a frase que havia se tornado o lema de todos eles. A maior riqueza do mundo é ser o herói de quem você mais ama.
Зайдем, посмотрим, как у меня трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,